A vida era melhor na ditadura militar? É uma pergunta complexa. Eu disse aqui num vídeo anterior que é difícil você, por exemplo, ficar comparando governos de períodos diferentes, porque os contextos não são iguais, as realidades não são iguais. Então, às vezes um governante teve um instrumento, uma capacidade, uma possibilidade melhor de fazer alguma coisa do que o outro, né? Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de avaliação. Mas esse assunto ele ficou um assunto, ele virou um assunto muito frequente no nosso dia a dia, né? Especialmente com a eleição do presidente Bolsonaro, que sempre fez uma defesa muito grande dos militares e da vida naquele período. Conheço gente que defende que naquela época as coisas eram melhores, né? Aquela coisa de no meu tempo, né? No caso aí da ditadura. Mas naquilo que dá para a gente comparar, eu entendo isso uma comparação difícil, mas naquilo que dá para comparar, é possível traçar alguns paralelos interessantes. A primeira coisa importante, eu tenho 45 anos, nasci em 75, era o governo do Ernesto Geisel, né, o último dos generais presidente da época. E aí, eu quando me dei por gente, ali com uns 7, 8, 9, 10 anos, o Brasil já estava, na verdade, num período de redemocratização. Ainda era a ditadura, é o presidente Figueiredo, mas já era ali uma questão tinha protestos de rua, teve a campanha das diretas, então já era um país diferente. Então eu não vivi sob a ditadura mais ferrenha, né, que foi mais ali o período de 68 a 74, se eu não estou enganado, acho que é o período que vigorou o AI-5, uma coisa assim. Isso. Foi quando restringiram-se vários direitos, inclusive o mais sagrado deles, que é o habeas corpus, em 13 de dezembro de 68, né, o AI-5. Mas, beleza. Eu dou aula sobre esse assunto muito em relação à questão da economia, e eu sei muito sobre a economia naquele período porque tem dados, os dados são muito claros. Agora, em relação à vida como um todo, aí é muito relativo. Tem gente que, por exemplo, morava em Camapuã, na minha cidade natal, se hoje é interior, naquele tempo mais ainda, não tinha internet, tinha TV, mas nem todo mundo tinha a televisão, então era um negócio assim muito restrito, né? A informação. Então, eu nem percebi que era. A pessoa nem sabia que era ditadura, porque isso não chegava a todo mundo. Era mais uma coisa urbana. Na cidade grande, aí sim você tinha uma percepção maior dessas questões. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Depende muito de como você vivia, se você era uma pessoa que se preocupava com a política ou não. Se você fosse um cara que se preocupasse só com a sua vida, é provável que os militares não iam te incomodar. Agora, se você manifestasse opinião, cobrasse alguma coisa, fosse crítico do governo, aí a chance de você ser incomodado pela ditadura era bastante grande. Gente foi presa, torturada, expulsa do país, partidos políticos foram colocados na ilegalidade. Então, assim, não foi um período legal para a civilidade, para viver para diversidade de ideias. Você tinha que pensar igual os militares, né? Mas beleza, mas vamos pegar aqui um ponto. Eu fiz uma breve pesquisa e eu usei os dados do IBGE em relação, por exemplo, a uma coisa que aparece muito: a educação era melhor no governo militar. Pois é, de novo, tá? Eu acho uma comparação injusta, mas eu vou fazer a comparação porque muita gente fala que era melhor, né? Ó, peguei aqui 3 ou 4 dados apenas. Em 1980, que já é o final ali da ditadura, o analfabetismo brasileiro em crianças de 10 a 14 anos, adolescentes, né, de 10 a 14 anos, ele estava em 25,5%. Está aqui no meu cadernetinho aqui, né? Em 2010, ou seja, já depois da implantação da Constituição de 88, né, já na democracia brasileira, o analfabetismo de adolescentes de 10 a 14 anos já era de 2,5, então caiu de 25,5 para 2,5. Como que você fala que era melhor uma taxa de analfabetismo que é 10 vezes menor em 2010 do que em 1980? É um negócio meio estranho, né? Outro dado que eu peguei aqui, ó, a questão da universalização. Lembrando, tá? A pessoa fala, mas a escola era boa, o ensino era rígido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu amigo e minha amiga, não tinha escola para todo mundo. Em geral, os filhos dos pobres não estudavam muito tempo.
Em geral, eles faziam ali os primeiros anos do ensino fundamental, né, o antigo primário, como se chamava, e isso logo se transformava em outro modo de vida. O guri ia trabalhar, a guria ia trabalhar. O trabalho infantil, o trabalho de adolescentes já era muito comum, especialmente para quem era mais pobre. Os prefeitos não eram obrigados a abrir escola para todo mundo. Essa obrigatoriedade veio na Constituição de 88, a universalização do ensino. O ensino obrigatório, né, de 7 a 14 anos, é uma coisa recente. Estava na Constituição de 88. Então é preciso ter um certo cuidado com essa questão de que a escola era melhor. Por quê? Porque a escola, em geral, era escola de filho de classe média. Famílias mais estruturadas. Lógico que havia os pobres que estudavam. Havia sim os pobres que estudavam, né? Mas, infelizmente, nas periferias das grandes cidades, nas zonas rurais, era muito mais complexo. Em geral, estudava-se muito pouco. Poucos anos de estudo, né? E aí o IBGE comprova isso, ó. Em 70, bem no auge ali do AI-5, né, da ditadura, 70 acho que é o governo do... Era o Costa e Silva ou era o Médici? Acho que era, sei lá, acho que era Médici. Acho que era, mas é um dos dois. Mas em 70, 67,1% das crianças de 7 a 14 anos estavam na escola. 67, ou seja, tinha aí 33, né, 32,9 que estavam fora, milhões de crianças fora da escola. Em 2015, esse número chegou a 98,5. 98,5 das crianças e adolescentes, né, de 7 a 14 anos estavam na escola em 2015. Você tinha um pequeno percentual aí que estava fora. Eu lembro da minha época de escola, a vaga na escola era meio problemático, não era em qualquer escola que você encontrava vaga, nem em qualquer turno. Era bem complicado isso. Tinha gente que tinha que dormir na porta de escola, eu lembro de ver isso. Então vamos com calma, né? A educação era melhor. A educação era mais elitizada, era para poucas pessoas, para menos pessoas. Né? Sempre bom levar isso em consideração. E aí o outro dado que eu peguei é o investimento que se fazia na educação como um todo, de estados, municípios e da União. Em 80, o investimento foi de 2,46% do PIB. Então tem o PIB, a riqueza do país, quantos por cento se investe na educação considerando o PIB? 2,46%. Em 2014, esse número chegou a 5,95%. Ainda é muito pouco. O investimento brasileiro em educação ainda é pouco comparado com países desenvolvidos, que não por acaso são desenvolvidos, né? Porque não tem como se avançar sem investir em educação. Não tem jeito. Não há como o país de verdade evoluir sem gastar dinheiro com educação. Não é nem gasto, né? Diz que é investimento por causa disso, porque dá resultados futuros. O problema para os governos é que, em geral, o resultado não vem imediatamente. Você vai investir na educação básica, lá nas creches ou na educação infantil, o resultado vai vir daqui 20 anos. O próprio investimento no ensino fundamental e no ensino médio demora décadas para dar resultado verdadeiro. E aí os políticos não querem, porque políticos são populistas. Eles querem o voto imediato da pessoa. E isso é muito sério. Né? O Brasil precisa se decidir. A gente quer ser um país desenvolvido, então tem que enfiar dinheiro na educação. Não há outro caminho. Nenhum país do mundo evoluiu se não for assim, que não tenha sido dessa forma. Isso valeu para o Japão, valeu para a Alemanha, valeu para os Estados Unidos, para quem você quiser pegar de exemplo. E não é o valor em si que interessa, mas é o percentual do PIB, a riqueza que você produz, quantos por cento você destina para a educação. É isso que interessa. E de novo, 1980, 2,46% do PIB. 2014, 5,95%. Uma evolução gigantesca. Então, colocamos mais crianças na escola, investimos mais recursos na educação ao longo do tempo, depois da democracia voltar em 1988. Né? Reduzimos drasticamente o analfabetismo. Temos problemas, ainda temos muitos problemas, mas em geral é porque hoje todas as crianças, todos os adolescentes estão na escola, ou se não estão porque não querem. Ou porque alguma coisa está impedindo, mas a escola existe. A escola está lá. A escola está presente. Né? A escola está aberta. Eu lembro, por exemplo, na minha época de ensino fundamental,
as primeiras séries ali, né? Que a merenda ela não era regular, constante. Às vezes tinha, às vezes não tinha, porque não havia um fundo, um financiamento da merenda. Isso aí veio com a LDB, LDB não, desculpa, veio com a Constituição de 88 e a implantação de programas de educação. Esse é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que começou no governo Fernando Henrique. Primeiro até o ensino fundamental vinha dinheiro de merenda. Depois, no governo Lula, ampliou-se para o ensino médio. Merenda escolar. Isso não era regular. Agora não, vem o dinheiro direto para a APM da escola gerenciar o dinheiro. Então tem merenda. É pouco dinheiro? É, mas né, já foi mais pouco. Bem menos, aliás, no passado. Mas está lá. Livro didático. Tinha que comprar. Ah, tem gente que fala, no meu tempo eu tinha que comprar o livro. Você tinha dinheiro, mano. Mas e quem não tinha? Como é que fazia? Hã? Pois é. E se você não tivesse dinheiro, você fazia o quê? Ficava sem livro? Tinha que viver de doações? Tinha que pegar emprestado? Então, era outra realidade. Livro didático hoje é universal, de todas as disciplinas. Começou também, de novo, no ensino fundamental e depois foi ampliado para o ensino médio. Governo Fernando Henrique, fundamental. Governo Lula, ensino médio, livro didático. Eu posso citar aqui uma série de outras questões de financiamento, fora a educação superior também. Porque, no fim das contas, a educação superior também era outro, não era nada assim prioridade do governo. Pelo contrário. Pelo contrário, a educação não era prioridade. O governo investia quando queria, nos cursos que achava melhor, não tinha assim uma universalização do direito de estudar, como tem hoje. Né? Não é que não existia nada. Existia, mas não era a prioridade daquele período. A prioridade daquele período foi a economia. Aliás, é o que eu vou fazer. Vou fazer um videozinho sobre a economia daquele período, para ver também que não é a maravilha toda que eles ficam falando. Eles falam, naquele tempo tinha investimento. É verdade, teve um período ali de crescimento econômico, né? O chamado milagre, né, econômico brasileiro dos anos, final dos anos 70 e especialmente até 74, 75, por aí. Teve um período de crescimento exagerado mesmo, bem acelerado. Mas isso teve uma consequência gigantesca, né? Um baita de um problema que veio logo depois. Mas eu vou falar disso num outro vídeo, tá? Da questão da economia do período militar. Mas é isso. Então, o que eu recomendo em relação à educação? Vamos pisar no freio com as comparações. Eu não gosto dessas comparações. Acho que, no final das contas, a educação veio evoluindo ao longo do século XX, mas dizer que naquele período específico a educação era melhor do que é hoje é exagerar. Talvez era melhor para você, na sua realidade, especialmente se você era de classe média ou tinha dinheiro mesmo para estudar. Porque a dos pobres não era, e os pobres eram a maioria, como ainda são até hoje. Mas hoje a vaga na escola está garantida, houve uma universalização de fato do direito à escola. A escola é ruim, a escola tem problemas? Sim, posso concordar e podemos discutir essa questão. O financiamento é baixo? Eu acho que é. Tem que entrar mais dinheiro na educação ou isso aqui não vai virar um país desenvolvido. Não há solução fora de investimento em educação. Né? Qualquer país que você olhar, repito isso sempre, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, o percentual de gasto, de investimento, o percentual do PIB é sempre maior do que o brasileiro. Não tem muito o que fazer, é preciso investir. Né? Não é só isso também, lógico, mas dinheiro é fundamental nessa questão aí, ou você não vai avançar muito, você vai sempre estar capengando. Tem que virar prioridade, não tem jeito. Já melhoramos muito, né? Especialmente após a Constituição de 88, a Constituição Democrática de 88, que garantiu o direito a todos. Eu insisto nesse ponto, porque eu sou um defensor das democracias. Acho que nelas é possível fazer muito mais do que nas ditaduras. Ditadura faz alguma coisa? Faz, mas em geral a democracia pode fazer igual e em geral é melhor, porque é mais universal. É para todo mundo, especialmente para os mais pobres. Tranquilo? O assunto de hoje era esse. Né? Eu vou fazer outros vídeos sobre ditadura militar, vou fazer um sobre saúde também para ver como que a coisa era feia, né? E um sobre a economia, porque é até um assunto que eu dou aula sobre a economia no governo militar. Beleza? Valeu aí se você está acompanhando os vídeos, eu estou muito feliz com a minha audiência, né? Sou um cara humilde, né? Então, mas só o fato de ter alguém ali eu já fico muito feliz. Um ou outro que comenta, nossa, minha alegria é gigantesca, acho isso muito legal. Compartilha aí, divulga o canal,
como é que é? Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, né? Esse negócio é bem divertido. Vai lá, vamos junto aí. Forte abraço a todos. Muito obrigado.